Com certeza, nos últimos dias você deve ter ouvido falar em Ratanabá, que segundo alguns que estão alardeando essa cidade antiga que está submersa aqui na floresta amazônica no Brasil, com ramificações aqui pela América do Sul, é uma cidade bíblica onde o rei Salomão vinha de tempos em tempos fazer negócios nela. E falam que a descoberta dessa cidade antiga aqui no Brasil vai fazer com que caiam por terra muitas teorias, inclusive teorias bíblicas. O que você acha disso? Eu assisti vários vídeos falando dessa cidade antiga aqui, submersa no Brasil, soterrada, mas o vídeo que mais me impressionou, eu quero assistir com vocês agora, o vídeo do pastor Rodrigo Silva. Além de pastor, ele é doutor em arqueologia, com especialidade aí para arqueologia do Oriente Médio, tá? Essa arqueologia aí bíblica. Então eu quero te convidar a assistir e reagir esse vídeo comigo. Vamos lá então, depois da vinheta. Opa, estamos de volta e antes de começar aqui a reação ao vídeo do pastor Rodrigo Silva falando sobre Ratanabá, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. E não esquece de curtir esse vídeo, compartilhe com seus irmãos aí. Compartilhe lá no grupo da igreja para que os irmãos tenham uma ideia correta do que é essa cidade de Ratanabá e se realmente ela está na Bíblia. Vamos então, o vídeo é esse aqui, canal Rodrigo Silva Arqueologia, e eu te convido a assistir comigo. História. E esta semana eu estou colocando esse vídeo aqui para responder a uma questão que muita gente me perguntou na internet sobre essa cidade, supostamente cidade perdida, que foi encontrada agora na Amazônia por um certo grupo d'Áquila de pesquisas. E que cidade seria esta? A cidade de Ratanabá. Será que essa cidade existiu mesmo? Será que é verdade? Os supostos descobridores dessa cidade dizem que este achado vai revolucionar não apenas a história da humanidade, mas também toda a ciência, todas as religiões, e vão comprovar que existiu aqui no Brasil, na Amazônia, o berço da nossa civilização, e que ela teria começado há 450 milhões de anos no passado. Bom, eu até pensei, será que compensa? Ou seja, segundo esses pesquisadores, esses descobridores dessa cidade, a civilização começou aqui no Brasil. Não começou lá nas terras do Oriente Médio, nas terras bíblicas, começou aqui. Bom, aqui já começa a contradição, né? Indo contra o que a gente crê na Bíblia, então aqui já começa. Eu colocar um vídeo sobre isso, primeiro porque embora eu mexa com arqueologia, eu não sou arqueólogo de arqueologia brasileira. Quando eu estudei na USP, nós fizemos umas 2 ou 3 matérias sobre a arqueologia do Brasil. Nós estudamos sambaquis, arqueologia amazônica, sobre cerâmica marajoara, mas foram matérias apenas introdutórias. Eu acabei me especializando mais em arqueologia do Oriente Médio. Porém, eu sei que todo mundo, por vincular esse achado à arqueologia, gostaria de saber o que... Antes que eu esqueça, deixa eu dar uma pausa aqui. Ô produtor, volta a imagem grande aí. Bota na tela toda, tela cheia. Pessoal, esse é o meu caderno de oração, tá? É o caderno onde todas as madrugadas eu oro pelas pessoas que estão com o nome aqui. E professor Will, para o meu nome estar aí no seu caderno de oração e você está orando por mim, o que eu devo fazer? Simples. Coloque o teu nome e a cidade de onde você está falando aqui na descrição do vídeo, tá? E coloque o nome de mais 3 pessoas. Se tiver mais pessoas por quem você quer que eu ore, você coloque. Se você colocar só o nome, eu vou orar por essa pessoa. Se você colocar o nome dessa pessoa e a cidade de onde ela mora, cidade e estado, aí eu adiciono o nome dela aqui, tá? Preciso do nome, cidade e estado. E se você tiver mais de um nome, não coloque na mesma linha, no mesmo comentário. Faça um comentário para cada pessoa por quem você quer que eu ore, tá bom? Se você colocar o nome da pessoa, a cidade e o estado, eu vou adicionar o nome dela aqui no meu caderninho de oração, onde eu tenho aqui vários nomes por quem eu oro todas as madrugadas. O que eu tenho a dizer a esse respeito? Também estou consciente que muitos vídeos já foram gravados, emitindo opiniões acerca dessa cidade,
e você não espere que vai encontrar aqui tantas novidades no que eu vou dizer, a não ser algumas fontes que eu vou apresentar. De princípio, eu posso dizer que esse achado, ele pode ser verdadeiro, mas não é como este sensacionalismo, essa boataria internética estão colocando, tá bem? Vou explicar para você. A primeira coisa que me registra uma grande suspeita desse anúncio são as pessoas que estão por detrás. E, calma, não é que um argumento ad hominem de preconceito, porque foi A que falou e não B, não se trata disso, mas que muitas pessoas têm às vezes uma pauta, às vezes eles têm uma agenda que querem enfiar goela abaixo a todo custo, e uma questão é você querer descobrir. Esse aqui é um ponto importante, meu querido irmão, minha querida irmã. Por quê? Muita coisa às vezes é colocada, é exposta, a mídia apresenta de uma forma diferente da realidade. Às vezes apresenta até algo certo, correto, mas de uma forma que vá em conformidade com aquilo que a pessoa pensa. Se for imprensa, com aquilo que o canal de TV ou jornal pensa. Às vezes é de forma política, às vezes até de forma religiosa, só porque é de uma tal religião, então vão tratar como se fosse daquela religião. Eles votam em fulano de tal, são de esquerda ou de direita, então vão de acordo com o que eles pensam. A gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Inclusive tem muitos pastores que hoje suas pregações são todas partidárias, estão esquecendo a Bíblia e estão trazendo o texto bíblico para os partidos que eles acreditam, né? A política. A verdade. Outra é querer que a verdade esteja ao seu lado, custe o que custar. O presidente dessa agência Daquila, ou Daquila, eu não sei como pronuncia, é o Urandir, aquele famoso ufólogo que foi apelidado aí como pai do ET Bilu, que foi motivo de piada. Muita gente viu aquilo até com sarcasmo. Eu lembro quando passavam na internet ou na televisão na época, olha, vamos ter mais uma entrevista com o Bilu. Aí o Urandir ia lá mostrar a fazenda dele, aí no mato ficava um bichinho ali pulando com os olhinhos assim, de nem saber como é que era. Olha, igual o Bilu vai dar um salto pra frente. A gente ria com aquilo ali. Foi motivo de piada. Vocês lembram desse ET Bilu que ficava escondido? Eles ficavam fazendo pergunta pro ET Bilu. Olha aqui. A que ponto chega um profissional, né? Para tentar ficar famoso, expor uma teoria e ficar famoso. Isso aí foi um absurdo. A gente dava risada, a gente ria desse lance aí do ET Bilu. Piada. Mas apesar da sandice de algumas declarações e mesmo da maneira assim caricatural com que esse ET chamado Bilu, a partir do próprio nome, foi apresentado, levou muitos a rirem do projeto, porém... Que credibilidade teria um ET cujo nome é Bilu? É brincadeira? ET Bilu. Você já assistiu algum filme onde chega uma nave, esses filmes espaciais, onde chega uma nave espacial para conquistar a Terra e desce de lá um ET chamado de Bilu? Quem ia ter medo de um ET desse? Caso existisse da forma como Hollywood prega, né? Eu acredito em vida fora da Terra, mas não esses ETs do olhão ver, não. Não se deixe enganar. Tem muitas pessoas que seguem as ideias do Urandir, que acreditam nisso. E ele vai mais além, ele afirma que esta cidade subterrânea que está aqui na Amazônia comprovaria toda a sua teoria. Vou deixar só o helicóptero passar. Mas ao vivo é assim, viu, gente? Bom, acabou de passar aqui. Bom, não é ET, fiquem tranquilos, eu nem disse voador, é apenas um helicóptero. Voltando ao que eu estava dizendo, o Urandir, apesar de toda a situação cômica e até caricatural das teorias dele, conseguiu regimentar um bom contingente de pessoas que seguem suas ideias. Entre elas, a teoria ou a crença de que o mundo começou aqui na Amazônia, tá certo? Isto já é, do ponto de vista bíblico, errado, porque o mundo teria começado no Jardim do Éden, seria em algum ponto do planeta Terra, que eu não posso precisar onde, porque o que acontecia antes do dilúvio teve toda a paisagem da Terra modificada. E depois do dilúvio,
a gente pode pegar que o berço da civilização foi a Mesopotâmia, na atual região ali do Tigre, Eufrates, o atual Iraque, tá certo? Ali que começou o berço da civilização, com a fundação das primeiras cidades, Erech, Eridu, Ur, depois aqui Jericó e outras cidades mais. Porém, ele diz que não, que esqueçam essas histórias, que os livros de história estão errados, têm que ser todos reescritos, porque a humanidade começou aqui. E agora ele pegou um avião e, a partir de um método chamado LIDAR, que na verdade é até uma sigla em inglês, eu até vou pegar aqui a minha cola para poder não cometer nenhum erro ao passar isso aí para vocês. Essa sigla que ele usa aqui, eu anotei em algum ponto aqui, que é uma sigla em inglês, Light Detection and Ranging. Esse Light Detection and Ranging significa LIDAR em inglês, é uma técnica séria de arqueologia que você pode, através de fotografias e emissões de luz, conseguir, através de um mapeamento aéreo, perceber, por exemplo, a realidade, a existência de um sítio arqueológico, mesmo que este esteja embaixo de uma floresta densa como a floresta amazônica. E esse tipo de método de investigação já foi usado em outras ocasiões ali na Amazônia, inclusive poucos dias antes da declaração de Urandir e companhia sobre o achado dessa cidade aí, nós temos a informação que um estudo foi feito, documentado inclusive por arqueólogos europeus, que encontrou a comprovação de uma cidade pertencente ao povo Kassarabi, que habitou na Bolívia entre os anos 500 depois de Cristo até 1400 depois de Cristo. E quem esteve a cargo dessas pesquisas foi o arqueólogo alemão Heiko Prümers. Tá certo? Então ele fez ali e detectou essa cidade com o mesmo método do Urandir. Aí o Urandir, não sei se por coincidência ou aproveitando o sensacionalismo do momento, falou: olha, eu também descobri. E a cidade que eu descobri é muito maior. Ela está na Amazônia, não no lado boliviano, mas interessante no lado isso aqui, né? Floresta. Ele mostra alguns registros ali de... Parecendo a corrida para a Lua entre Rússia e Estados Unidos. Em primeiro lugar, que a comprovação de existência de cidades na Amazônia não foi coisa que o senhor Urandir descobriu, ele não é o pioneiro disso, e se você for pesquisar na USP, você vai ver que o MAI, onde eu estudei, onde eu fiz meu doutorado, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, já tem muitas pesquisas indexadas, publicadas em jornais, de periódicos de pesquisa, mostrando a existência de cidades muito bem organizadas na atual floresta amazônica, tanto do lado brasileiro quanto do lado boliviano e também ali do Peru. Na floresta amazônica há existência, restos de cidades, de civilizações de pelo menos 6.000 anos. Ô, louco. Tá certo? Então, o que o Urandir está colocando assim, que ele descobriu restos de uma civilização, não, na academia não tem nada de novo nisso aí. Eu me lembrei dessas poucas aulas que eu tive lá na USP sobre arqueologia da Amazônia, e tem um professor lá, nós temos alguns professores na USP que são especializados em arqueologia da Amazônia. Você tem a professora Fabiola, se você procurar lá no Lattes dela, você tem o Lattes da professora Fabiola, que ela trabalha muito com sambaquis, com cultura indígena, e você tem o professor Eduardo Góes. O professor Eduardo, ele é muito conhecido na área da arqueologia, Eduardo Góes Neves. Se você procurar qualquer coisa, vou te dar uma dica, coloca no Google assim, Eduardo Góes com E Neves, MAE, que é M-A-E, USP, Amazônia. Você vai ver uma série de artigos científicos que eles publicaram, tem inclusive vídeos no YouTube sobre a arqueologia da Amazônia, e você vai ver o próprio professor Eduardo, em anos anteriores, falando de pesquisas que a USP já está conduzindo, não apenas a USP, outras universidades brasileiras ligadas também com o IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Nacional do Brasil, e também entidades, universidades não brasileiras, investigando e descobrindo que a Amazônia era muito povoada. Ou seja, já talvez, se eu não estiver enganado nos meus dados aqui, de uns 15 anos para cá, talvez um pouquinho mais do que isso, os arqueólogos que são especializados em arqueologia da Amazônia já chegaram à conclusão de que aquela antiga ideia de que a floresta amazônica era tremendamente despovoada, só tinha um pouquinho de índio aqui, um pouquinho de índio ali, morando em ocas, e isto já está descartado na academia há quase 20 anos. Tá certo? Ou seja, vários indícios arqueológicos já foram encontrados, inclusive usando esse tipo de mapeamento que eu falei com vocês aí do LIDAR,
comprovando que havia civilizações muito bem estruturadas ali na Amazônia. Você sabe, quando você estudou talvez lá no ensino médio, que os professores já falavam daqueles 3 grandes impérios das Américas aqui, né? Os Incas, os Maias e os Aztecas. Sendo que os Aztecas e os Maias estão mais ali na América Central e os Incas estariam mais aqui na América do Sul. E você tem lá, por exemplo, a cidade de Machu Picchu, que foi encontrada no Peru, uma cidade muito bem preservada, com pirâmide, com muitas coisas ali. E na Amazônia também tem outras cidades tão ou mais sofisticadas que Machu Picchu, só que estão debaixo da floresta. Isto, quase todos os arqueólogos já estão unânimes em declarar isso. Não é novidade nenhuma a esse respeito, tá certo? Inclusive, já se sabe que essa cidade... Aí vocês verem que é algo que a gente não estuda, né, na escola. Na história a gente não vê isso aí, dessas cidades. Pelo menos eu nunca estudei sobre essas cidades submersas, né, soterradas embaixo da floresta amazônica. Elas eram interligadas entre si, mesmo que estivessem uma distância de 10 quilômetros uma da outra, interligadas por estradas. Essa também foi uma novidade no mundo acadêmico, porque até esta época que as pesquisas na Amazônia começaram a descobrir essas civilizações, acreditava-se que os índios, principalmente os índios brasileiros, a gente chama de brasilíndios, eles não faziam estradas, o que é realidade. Porém, havia civilizações anteriores à chegada dos portugueses aqui, ou dos espanhóis, as civilizações sofisticadas que faziam estradas, sim, aqui. Na verdade, até no século XIX, nós já temos cartas de pioneiros, batedores, desbravadores, bandeirantes, que localizavam ruínas dessas cidades antigas, tá bom? Inclusive existe um caso de um explorador europeu que foi em busca de uma dessas cidades. Ele era meio místico também, ele se dizia descendente dos fundadores de uma dessas civilizações, e ele acabou sendo morto. Ele foi para o Rio de Janeiro, depois ele foi morto, e até a suspeita que quem o matou foi justamente o guia que o acompanhava lá na floresta, aquele homem que conhecia da floresta, que prometeu levá-lo a essa cidade ali. Então tudo isso é verdade, tá bom? Não há nada de novidade nesse suposto achado do senhor Urandi e do pessoal aí do Instituto dele. Essa cidade, como eu falei, se você procurar no site do MAI, da USP, você vai encontrar vários artigos, tese de mestrado, tese de doutorado, de alunas orientandas do professor Eduardo, mostrando a existência de civilizações ali muito bem sofisticadas na Amazônia. Muita coisa ainda está por descobrir, isso é verdade. Por quê? A falta de recursos financeiros, recursos públicos para escavação. Não é barato uma escavação, para mandar um pessoal lá para a USP, da USP ou qualquer outra universidade que tem arqueologia, como por exemplo a Universidade Federal de Pernambuco, que tem arqueologia, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, outras instituições. E a floresta amazônica tem toda uma questão de terras indígenas, a proteção ambiental do IFAM, licitação para fazer as escavações. Você está vendo essa polêmica aí com o agronegócio e tudo mais. Ou seja, não é chegar simplesmente na Amazônia lá e fazer um monte de buracos como se você estivesse escavando o fundo da sua casa. É delicado, é demorado, envolve recursos, autorizações. Por isso que muitas dessas pesquisas ainda estão na sua fase preliminar, como aliás é em várias outras áreas de pesquisa arqueológica, tá bem? Agora vem o lado sensacionalista e cômico do senhor Urandi. Ele, com base nisso aí, ele falou: provei a cidade de Ratanabá. Essa cidade era maior do que a cidade de São Paulo. E ela tem um subterrâneo que ligava o mundo inteiro através de subterrâneo. E só ali tem ouro maior do que qualquer outro país jamais descoberto. Isso fará do Brasil o país mais rico do mundo. Aí ele começa a viajar na maionese e vai dizer que há 450 milhões de anos ETs vieram e fundaram essa cidade, que foi a capital do mundo. Estão todos dizendo que esse é o melhor fone Bluetooth já criado. Ele possui áudio 5.1. Gente, aí começa a viajar na maionese de tal maneira que, sinceramente, eu não tenho nem como refutar uma declaração dessa. Não é porque o argumento seja sólido, é porque ele é tão ridículo e destituído de fundamentação básica, que seria como se eu dissesse para vocês aqui: olha, essa árvore aqui foi uma mulher que no dia do casamento virou essa árvore, isso aqui atrás. É tão absurdo que eu estou falando que você não tem como acreditar, mas não tem como refutar também, tá certo? Não é assim que um trabalho sério de arqueologia acontece. Então, tomem cuidado com essas questões de OVNIs, de UFOs, tem muito sensacionalismo na internet. Então, minha opinião aqui clara para vocês houve realmente, nós temos indícios de civilizações na Amazônia, não apenas do lado brasileiro, também na Bolívia, no Peru. Há ainda civilizações a serem descobertas. Ao que tudo indica, eram civilizações ágrafas, elas não deixaram o escrito, até onde saibamos. Não temos todas as informações. Agora, em primeiro lugar, são civilizações de 450 milhões de anos, isso é ridículo. Inclusive, algumas que foram datadas com carbono 14 deram até 700 anos antes de Cristo. Houve uma outra civilização que foi dada por volta do ano 400 ao ano 1500, antes ali da chegada dos descobridores. Há indícios de civilização ali de até 6 mil anos,
Ou seja, nós temos ali algo da época quase patriarcal lá de Abraão. Então nós temos indício de que enquanto Abraão estava saindo de Ur e vindo para a terra prometida, já havia civilização, cidade habitada aqui na Amazônia. Isso havia. Como é que esse pessoal chegou aqui? É um mistério. Mas ninguém sabe. Nem mesmo, seja o arqueólogo que acredita na Bíblia, que não acredita na Bíblia, que acredita em Deus, que não acredita em Deus. Fala-se muito da teoria do Estreito de Bering, que eles vieram ali pelo Estreito de Bering. Outros acham que os primeiros habitantes das Américas podem ter chegado aqui, né, tendo a glaciação, que estavam congelados e acabaram vindo até aqui. Outros pensam que podem ter vindo por navios. Nós não temos a resposta. E antes você fica assustado, mas não temos resposta. Nós não precisamos, nós que cremos na Bíblia, ter resposta para tudo. Há mistérios. E esses mistérios não vão contra a Bíblia Sagrada. Ei, Deb, presta serviço para o exterior e precisa receber seu pagamento sem complicação? Você não precisa pagar, mas o fato de ter presença humana aqui, civilização aqui, não tira o mérito de nenhum versículo da Bíblia. Então, por que o desespero? Tá certo? Por que o desespero? Ah, mas o sujeito falou que é uma cidade que tem subterrâneo. Bom, agora ele tem que provar isso. Né? Não tem absolutamente prova nenhuma disso. Eu não conheço um arqueólogo sério que vai falar que aquela cidade tem 450 milhões de anos. Nem criacionistas, nem evolucionistas. Sabe? Esse site também, eu dei uma olhada lá, eles são ligados ao terraplanismo, embora ele troque a palavra terra plana por terra côncava, sabe? E até o terraplanismo mesmo não é perfeitamente o que ele defende. Ele coloca um universo heliocêntrico. É meio confuso o negócio do senhor Mirandira ali, sabe? Tão confuso como a figura do Bilu, que ele apresentou certa vez como comprovação do que ele acreditava. Não tenho nada contra a pessoa dele, não conheço, mas vocês me perguntaram, isso aqui é a minha opinião. É sandice o que está sendo dito por aí, tá certo? Bom, agora, com relação a isso, eu termino com um conselho bíblico. Todas as vezes que vocês virem alguma coisa muito fora do comum assim na internet, você que acredita na Bíblia, lembre desse conselho de Paulo a Timóteo, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 em diante, que eu vou ler para você. Diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E nós vamos viver num tempo deste, onde pessoas estão se cercando de fábulas e abandonando a história sagrada, que não é uma fábula. Onde pessoas estão rejeitando a sã doutrina e coçando as orelhas impacientes, seguindo a falsos mestres, não se preparando para o verdadeiro evangelho. Nós devemos nos basear na palavra de Deus, não ficar cercados de falsos mestres. E me chama a atenção que Paulo pede a Timóteo que ele seja sóbrio em todas as coisas. Sóbrio. Num universo onde tantos acadêmicos querem defender o uso de maconha, porque é uma coisa boa, a Bíblia me aconselha a ser sóbrio em todas as coisas, inclusive nesta boataria da internet. E já que eu falei de Bíblia, se você quer conhecer mais a palavra Tá aí, pessoal. Deixa eu... Deus, por que você não se inscreve no meu curso A Bíblia Comentada? Vou fazer o jabazinho. Você vai conhecer a Bíblia de maneira arqueológica, histórica, dentro do seu contexto, com informações que eu trouxe de Israel, especialistas que vão participar também desse curso, e você, de quebra, estará ajudando a construir um museu de arqueologia bíblica lá do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo. Então, eu vou deixar aqui no descritor o link, como você pode se inscrever no meu curso, tá bem? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tá aí, pessoal. Diante de tantos boatos, né, da boataria, diante de tudo que se tem falado sobre essa cidade, sobre essa Ratanabá, cidade soterrada embaixo da Amazônia, se é soterrada é embaixo, soterrada na Amazônia, esse foi o vídeo mais coerente que eu assisti de alguém que está isento ao que está acontecendo e não tem rabo preso e vai lá e fala o que é, e de um profissional, né? O cara é doutor em arqueologia, apesar de não ser arqueologia brasileira, mas é arqueologia, ele sabe como avaliar alguma coisa, tá bom? Então, Deus te dê discernimento, sempre que você ouvir alguma coisa, não vá acreditando logo de cara. Ore, pesquise, estude, vá na palavra, e aí sim você vai ter o entendimento necessário do que você acreditar em qualquer coisa que é falada aí, sair pregando como se fosse verdade, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, não se esqueça, coloque o teu nome para que eu possa estar orando por você.
E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber uma mensagem toda vez que eu postar um vídeo novo, e curta esse vídeo. Forte abraço. Comente aí o que você achou desse tema aí dessa cidade. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.